Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Graça e paz. Antes de você se assentar, abre aí a sua Bíblia no livro de 1 Reis. No capítulo 17. A partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: E ela, porém, disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho. Repita comigo: nem um bolo tenho. Senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas. Repita comigo: não temas. Vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo aqui. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará. Repita comigo: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Repita comigo: muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e a botija e o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de eu iniciar aqui, eu quero saber se tem alguém que está nos visitando nessa noite. Tem alguém que nos visita? Levanta sua mão. A minha irmã, seja bem-vinda. Mais alguém? Tem um jovem ali também. Mais alguém? Aí na galeria tem alguém? Amém. Irmã e meu irmão, sejam bem-vindos, tá bom? À casa do Pai. Se sinta à vontade para receber a palavra do Senhor, para receber a instrução do Senhor, porque você está no local correto, aonde nós recebemos a instrução de Deus para viver uma vida melhor, uma vida regrada, uma vida debaixo da potente mão deles. E a igreja do Senhor, como é que recebe esses irmãos? Amém, se sinta à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem bem conhecida por nós. Nós, durante vários dias, dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, nós trouxemos aqui uma palavra sobre conserto, sobre as consequências do pecado, a consequência da iniquidade, a consequência dos nossos atos fora da presença de Deus. E quando nós somos incumbidos a trazer uma mensagem para a igreja, trazer uma palavra, uma instrução, eu queria que ficasse bem claro para os irmãos que se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, nada sairia de bom de nós. Mas se não fosse a presença de Deus nas nossas vidas, porque é uma grande responsabilidade chegar até aqui e trazer uma palavra de instrução para a igreja. A palavra de Deus, ela sempre vem para nos trazer uma instrução, um refrigério, sempre. Mas para quem está ministrando essa palavra para os irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Há um temor muito grande, há uma dedicação muito grande.
e a gente estuda, a gente ora, a gente jejua, mas se não for o Senhor, irmão, nada acontece. Cheguei aqui por volta de 5h10, 5h15, e quando eu entrei aqui, o Ministério de Louvor estava ensaiando um louvor, e era notória a presença do Senhor nesse lugar. E eu falei assim: Senhor, por que a presença do Senhor é tão grande aqui, e esse povo lá fora está fazendo tantas coisas que desagradam a Ti? As pessoas estão se juntando agora para fazer coisas, adorar outros deuses, adorar demônios, principados, potestades. E o Espírito Santo falou ao meu coração, ele falou assim: você lembra da mensagem que fala que cada servo meu existe 6.000 anjos para lhe servir? Ele falou assim para mim: ordena seus anjos para ir lá, aqueles que te servem, ordena ir lá, ordena a guerrear essa guerra espiritual que você não vê com seus olhos, mas que você já tem esse entendimento. Na sexta-feira a pastora Estela ministrou uma palavra de abertura de visão espiritual, e hoje, irmãos, ao final desta mensagem, nós vamos declarar aos 6.000 anjos que nós temos a nos servir para guerrear essa guerra. Nós vamos levantar as nossas vozes e dar essa ordem aos anjos que estão a nos servir, para que ele guerreie todas essas guerras. Como o presbítero Brandão disse, foi um portal aberto, mas nós iremos guerrear, nós iremos nos colocar de pé. E essa mensagem que o Senhor colocou ao meu coração vai falar um pouco sobre isso. A Bíblia nos relata que no capítulo 17, no capítulo 16, que do 16 ao 17, Onri, ele começa a reinar sobre o povo de Israel. Ele guerreia junto com Tisbe para ver quem seria rei sobre Israel. Existia um povo que estava junto com Tisbe e outro que estava com Onri. Porém o povo de Onri, ele era numeroso, então ele venceu essa guerra. E a Bíblia vai dizer que ao vencer a guerra, ele se torna rei de Israel. E a Bíblia vai relatar que Onri, ele faz mal ao que era aos olhos do Senhor. Ele começa a reinar o povo de uma maneira fora da presença de Deus, ao ponto de dizer que ele fazia o que era mal diante dos olhos de Deus, ou seja, não fazendo aquilo que o Senhor ordenava. Então, quando o rei Onri, ele faz essas coisas, ele começa a desagradar a Deus. Só que a Bíblia vai relatar que depois de Onri, ele morre, e quem reina é o seu filho Acabe. E a Bíblia vai dizer que Acabe, ele faz pior do que todos os outros deuses, os outros reis diante do Senhor. E ainda pior, ele se casa com Jezabel e começa a adorar a Baal, começa a erguer uma estátua para Baal, porque os outros deuses, os outros reis, eles até faziam o que era mal aos olhos do Senhor, mas eles não ergueram uma estátua e não ergueram um templo para esses outros deuses. E o que era pior, ainda fazia dentro da casa de Deus. E eles ergueram esse templo, ergueram uma estátua e começaram a adorar a Baal. Irmãos, no tempo de dificuldade em que o povo de Deus começa a padecer, no tempo de dificuldade, onde o povo de Deus começa a errar, começa a trilhar caminhos tortuosos, começa a andar por caminhos que não provém da vontade do Pai, ele sempre levanta um profeta. Ele sempre levanta alguém para falar com o povo. Nessa noite, eu não sei qual o caminho que a sua família tem tomado, não sei qual o caminho que você tem trilhado, não sei qual a situação que você vive, não sei qual situação os seus da sua casa está vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa:
Deus vai levantar um profeta para falar para a sua família, para falar na sua casa, para falar sobre a sua geração, sobre a sua descendência, sobre aqueles que você quer de volta na presença de Deus, sobre aqueles que ainda não foi alcançado pelo Senhor. Deus vai levantar um profeta. E a Bíblia vai relatar que o profeta Elias se levanta. Elias, ele morava na cidade de Tisbe, de Gileade, e ele se levanta para profetizar contra o reinado do rei Acabe. E lá no capítulo 17, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo a face eu estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu gosto dessa atitude de Elias, porque ele foi ousado. Deus levantou ele, mas ele fala assim, ó: não vai chover, não vai ter orvalho, não vai ter garoa, na terra da garoa não vai ter garoa, não vai ter nada, vocês não vão ficar sem chuva, segundo a minha palavra. Mas espera aí, como assim segundo a minha palavra? Como assim segundo a minha palavra? Mas se nós formos observar, ele fala assim: o Deus de Israel, cujo a face eu estou. Eu disse aqui que no início, que nós iríamos profetizar sobre essa nação, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre o nosso bairro, dando ordem aos anjos para guerrear essa batalha. Mas nós precisamos estar na face do Senhor. Para que eles obedeçam, nós precisamos estar na presença. Para que eles nos obedeçam, nós precisamos estar alinhados com a vontade do Pai. E a Bíblia vai dizer que quando ele diz essas palavras, o Senhor diz a ele assim, ó: depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te lá no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do rio, e eu ordenarei que os corvos se alimentem. Eu coloquei o tema ali, quando o Raul me perguntou qual que seria o tema, eu disse: o Deus da provisão. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Entenda que todas as vezes que Deus te chamar para fazer algo, todas as vezes que Deus te levantar para lutar uma guerra, todas as vezes que Deus te levantar num propósito, debaixo cujo a face dele você está, Ele vai prover sempre na sua vida. Ele sempre vai prover na sua vida. Se Deus te chamou para um momento de luta, Ele vai te dar as armas necessárias para você guerrear. Se Deus ele te chamou para você estabelecer algo espiritual na tua vida, Ele vai te dar fé o suficiente para você continuar na sua peleja. Se Deus te chamou para você ser patrocinador de alguma coisa, Ele vai te dar recurso o suficiente para você ser esse patrocinador. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza. Ele chamou Elias e disse: Elias, vai e profetiza. E Elias profetizou. Elias teve que sair, se retirar. E ele foi para Querite, à beira do Jordão, aonde ele foi beber a água do ribeiro de Querite e ser alimentado pelos corvos. Aonde o corvo ele gosta de carne. E a Bíblia vai dizer que ele trazia carne de dia e de noite. Às vezes nós precisamos entender que Deus ele traz provisão da onde a gente menos imagina. Por isso que nós devemos dar ouvido à voz do Senhor a todo o tempo, porque você não sabe de onde vai vir o recurso, você não sabe de onde vai vir a provisão, você não sabe de onde vai vir aquilo que Ele quer entregar na sua mão.
Só que às vezes nós ficamos olhando que quem vai trazer a carne é o lavrador da terra, é o que cuida do gado, é o fazendeiro, mas Deus, ele envia corvos. A nossa visão, ela é muito fraca diante de Deus, para não entender que quando Ele quer fazer, Ele traz provisão da onde não pode nem existir. Você já parou para imaginar de onde que esses corvos traziam a carne? Eu perguntei para Deus, Ele não me falou ainda, mas vou continuar perguntando. Deus, Ele traz provisão de onde não existe, irmão. Talvez você tenha trabalhado, você tenha buscado a presença de Deus, tentado no seu ministério algumas coisas, e você ainda não viu a mão de Deus agir. Tenha calma, no momento certo vem a provisão. O problema é que nós queremos tudo do nosso jeito, na nossa hora, no momento em que nós queremos. Se o Senhor não fizer da forma que eu quero, não vamos agir. O profeta, ele se levantou porque ele não estava olhando para ele estava olhando para uma geração, para uma nação que estava padecendo. Nós olhamos às vezes muito para o nosso umbigo e esquecemos de olhar para o nosso irmão, achando que a provisão é só para nós. Porque a Bíblia vai dizer que ele ficou ali e o rio secou. O rio secou só para Elias? O rio não secou só para Elias. Mas segundo a palavra que ele falou, diante do Deus cujo a face ele estava, não iria chover, não iria ter orvalho. E ele profetizou e o Senhor cuidou dele. Qual que é o medo que você tem de profetizar no meio da tua família? É o medo deles não te chamar mais para o churrasco de domingo? É o medo de nas festas eles não querer mais a tua presença? Pois entenda uma coisa, irmão, é melhor você estar na presença de Deus, falando a verdade, do que em meio a ímpios, agradando a eles e se corrompendo. Porque se for para mim estar no meio dos meus familiares e não puder falar do Deus que eu sirvo, é melhor que eu nem fique lá. Ah, mas a minha família me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Irmão, quem te sustenta é Deus. A provisão vem dele. A provisão é dele. E quando nós entramos nessa história de Elias, a Bíblia vai dizer que logo que ele sai dali, Deus fala novamente com ele, lá no versículo 8: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, uma mulher viúva. Quando nós falamos de viúva na Bíblia, sempre vai trazer uma conotação de escassez de recurso, porque a viúva, as mulheres naquela época, elas eram sustentadas pelos seus esposos. E quando a gente fala de viúva, é que ela não tinha recurso suficiente para prover algumas coisas. Ela não tinha recurso suficiente. E aí, eu fico olhando, para nós que somos cristãos, é muito interessante, porque para nós estamos acostumados com esse Deus da provisão. Nós estamos acostumados a falar de um Deus que ele pega e sustenta o profeta com carne, que ele vai até uma viúva que falta recurso para ela e sustenta um profeta. Mas para quem está lá fora, se nós formos falar isso no dia de hoje, ou seja, se nós formos falar lá para o médico que uma mulher virgem engravidou e vai dar à luz, para eles é loucura.
Só que para nós, irmãos, é poder de Deus. Paulo vai dizer que o que é loucura para os homens, para nós é poder de Deus. Nós estamos nos acostumando com a loucura. Nós estamos nos acostumando com as coisas loucas desse mundo. E esquecemos que quem nos chamou é aquele que tem o poder em suas mãos para mudar o cativeiro, mudar as situações, mudar tudo que está ao contrário, trazer a loucura, fazer da loucura algo poderoso. Nós não paramos mais para falar com as pessoas que estão lá fora. E aí eu me coloco também aqui no balaio. Quanto tempo faz que a gente não convida ninguém para ouvir o poder de Deus dentro da casa do Pai? Quanto tempo faz que nós não chamamos ninguém para vir até a casa do Senhor, ouvir o poder de Deus? Porque já estamos acostumados. Nos acostumamos com esse poder de Deus só aqui. Para nós é normal. É virgem, o médico vai olhar e falar assim: essa é loucura, onde que aconteceu isso daí? Vamos chamar a Globo, Record, SBT, fazer uma reportagem. Mas para nós é poder de Deus. E quando Elias, ele vai até essa viúva, com falta de recurso, e ele fala para ela: vai me buscar água? Primeiro ele dá essa ordem: vai me buscar água. Ele diz assim, no versículo 10: então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele chamou e disse-lhe: traze-me, péssimo, um pouco de água que beba. Irmãos, Elias, ele pede água, e não estava chovendo na terra, a água já era escassa, mas ele pede água para aquela viúva. A água era escassa, não havia orvalho, não havia chuva, estava muito tempo sem chover, o rio de Querite já tinha secado, e mesmo assim ele pede água. Você já parou para pensar que às vezes faltam algumas coisas na nossa vida, e o Senhor vai lá e pede aquilo que nos falta? Quantas vezes você está angustiado, você está triste, abatido, você não tem nem palavras para expressar o sentimento que você tem, e aí Deus vai lá e fala assim: ó, vai lá e profetiza na vida daquele moço, vai lá e dá uma palavra de consolo para aquele moço, vai lá e dá uma palavra de consolo para aquela moça, mas nem você mesmo está se sentindo consolado. O Senhor, ele vai pedir para você é a sua fidelidade, irmão. Poxa, mano, tá tão difícil. Trabalhei o mês inteirinho no salão lá, e o recurso faltou, foi pouco. Aí chega alguém e fala assim: irmã, estou precisando de algo. E às vezes você está com aquele pouco recurso, e você vai e entrega com a sua fidelidade, com o seu amor, com o seu cuidado. E aí você entrega, aí sabe o que acontece? O Jeová Jirê, o Deus da provisão, ele vai e te sustenta. Aquela tristeza que você sentia, o Jeová Jirê, o Deus da provisão, ele vai lá e acalenta o teu coração, porque enquanto você está profetizando na vida daquela pessoa, que você está triste, que você está abatido, você está profetizando na vida dela esperança, aí o próprio Deus coloca o refrigério no teu coração, porque ele traz a provisão para nós, ele começa a trazer a provisão da onde não tem. Você nem enxerga o que Deus vai fazer, mas a provisão começa a vir, e você consegue analisar de onde que veio, de que forma que chegou, como que chegou. Chegou porque Ele é fiel às suas promessas.
Ele é fiel para aqueles que o buscam. Ele é fiel para aquele que se coloca na presença. Ele é fiel para aquele que coloca a sua vida sobre o altar e deixa Ele dominar a sua vida. Porque por nós mesmos, nós não o entregaríamos. Mas o Espírito que está em nós é mais forte, irmão. O Espírito que está em nós é que nos conduz. E a Bíblia vai dizer que quando ela estava indo buscar a água, ele fala assim: traze-la ela, e chamou dizendo, e indo ela e trazê-la, ele a chamou e disse, ou seja, ela estava indo buscar água, ele chamou de novo e falou assim: ó, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou preparar para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Esse versículo me chamou a atenção. Esse versículo me chamou muita atenção. Porque ela fala para ele assim, ó, eu só tenho a farinha e o azeite. A farinha e o azeite. Às vezes, irmão, nós queremos entregar algo pronto para Deus. Às vezes nós queremos entregar o bolo pronto para Deus. Ela só tinha o azeite e a farinha. Eu não sei o que você trouxe nessa noite. Não sei se você quis entregar somente um bolo pronto para o Senhor. Não sei se você veio entregar somente o seu louvor, ou se você veio entregar somente a sua oração, ou se você só veio somente pedir. A Bíblia vai dizer que ela só tinha 2 ingredientes: a farinha e o azeite. Talvez você chegou aqui triste, não conseguiu nem abrir a boca, mas você chegou com o coração contrito, um ingrediente. Talvez você chegou aqui até com vontade de desistir, dizendo que se o Senhor não falasse contigo, você ia desistir de tudo, mas você trouxe uma esperança, um ingrediente. Talvez você saiu da sua casa e veio para cá e deixou alguém lá, e você disse assim: Senhor, eu vou lá, vou buscar por ele. Você trouxe um ingrediente, uma fé. E todos esses ingredientes que você trouxe nessa noite para apresentar o Senhor, Ele vai receber como bolo pronto. Porque o seu ingrediente misturado com o meu ingrediente, misturado com o ingrediente do irmão Rubens, do irmão Luiz, nós vamos apresentar um bolo pronto para o Senhor, que é a nossa adoração. Nós vamos apresentar algo maravilhoso para Ele. E a Bíblia vai dizer que ela fala assim, que ela vai comer e vai morrer junto com seu filho. E o profeta diz assim: ei, o Deus cujo a face eu estou, o Jeová Jirê, o Deus da provisão, faz como tu falou, mas traz primeiro para mim. Como eu disse, não sei como você veio, mas você veio para entregar primeiro para Ele. Você veio para entregar primeiro para Ele. Você veio primeiro trazer a tua situação a Ele. E é Ele que vai trazer o refrigério para a tua alma. É Ele que vai trazer a provisão para a sua vida. É Ele que vai curar as feridas da tua alma. E quando ela traz, aliás, ele diz: faz primeiro para mim, depois para ti e para o teu filho. No versículo 14 ele diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos, todas as vezes que nós viemos para esse lugar,
todas as vezes que você se reunir com o teu irmão, leva um ingrediente. Leva um ingrediente. Leve uma esperança para ele. Leve uma palavra de fortificação, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, porque quando nós reunimos esses ingredientes, verdadeiramente o Senhor aceita o bolo, o Senhor aceita o completo, porque nós estamos aqui reunidos, não é simplesmente todo domingo para mim ver você e você me ver, não. Nós estamos aqui reunidos para que o Senhor traga a nós uma instrução e nós cresçamos como igreja. Uma igreja que as pessoas vão olhar e vão ver a diferença. Uma igreja que as pessoas vão olhar e vão ver a transformação. Uma igreja que vai olhar e vai ver em nós algo maravilhoso, que elas olhem para você e queiram ser como você. Mas sabe por quê? Porque você vai ter um ingrediente para oferecer a elas. Você vai ter uma palavra de consolo. Você vai ter uma palavra de salvação. Você vai ter uma palavra de ânimo para essas pessoas. E se essa mulher não tivesse nada, Cleitinho? E se essa viúva não tivesse nada? Abre comigo João. João capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguiam, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu para o monte, assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compramos pão para esses comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Depois a gente continua. Jesus, ele está sobre o monte e com ele uma multidão, o seguindo por conta dos sinais e das maravilhas que ele fazia. E ele chega até o monte e ele olha uma grande multidão. E ele fala assim: aonde que nós compramos pão para alimentar esse povo? E a Bíblia vai dizer que ele falou isso só para experimentar, para ver a atitude dos discípulos. Quando Deus nos chama, Ele sempre quer um ato nosso. Ele sempre quer que nós façamos algo para que venha a provisão. Deus, quando Ele te chama, Ele precisa que você tome uma atitude de servi-lo. Ele precisa que você tome uma atitude de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Ele precisa que você tome uma decisão para que a provisão chegue. O problema é que hoje nós fazemos as coisas e não temos fé o suficiente para que as coisas aconteçam. Quando Jesus, ele fala isso para os seus discípulos, o próprio Filipe disse assim: olha a fé de Filipe, meu Deus do céu. Filipe respondeu e disse-lhe: 200 dinheiro de pão não basta para que cada um deles tome um pouco. Se ele falou que 200 dinheiro não dava, é porque eu acho que ele sabia quanto que tinha lá dentro da bolsa que o Judas carregava. Ele olhou e falou assim: os 200 dinheiro não dá. Mas em seguida, André teve uma fé maior, porque André vai dizer assim, ó: e um dos seus discípulos, o André, irmão de Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é
isto para tantos? Ele ainda pergunta. Ele fala assim, ó, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para essa multidão de gente que tem aqui? Para essa multidão que veio hoje no domingo? O que é isso para alimentar esse povo? Aí Jesus manda o povo se assentar, igualzinho como vocês estão assim, ó. Dividir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Aí ele pega, versículo 10, Jesus manda os assentar, os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens em números de quase 5.000, Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. E aí eu vou falar algo para você. Jesus, ele não vai multiplicar para você. Jesus não vai multiplicar para a sua família. Jesus vai entregar na sua mão para você multiplicar para eles. Jesus, ele entregou nas mãos dos discípulos, e os discípulos foram partindo para todos. Às vezes nós estamos esperando que Deus, ele desça do céu, que o próprio Jesus volte à terra para fazer algo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho, quando ele já entregou o pão na sua mão e pediu para você repartir. A Bíblia vai dizer que depois que ele reparte para os discípulos repartem para todos, e todos comem o tanto quanto eles queriam. Se eu quisesse comer 3, eu comi 3. O Cleitinho come só 1, porque ele está de dieta. Mas quantos vocês quisessem comer, eles comeriam. Ei, o que está faltando para nós é coragem, irmão. Atitude de fé. Acreditar que o Deus da provisão, ele verdadeiramente, ele é da provisão. Por que nós não acreditamos que o Senhor, ele tem o poder suficiente para trazer a provisão às nossas vidas e às nossas casas? Por que nós não acreditamos que o Jesus que foi morto, crucificado, ele pode trazer salvação para a sua casa? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O problema é que nós não exercemos a fé do livro de Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas a prova daquilo que não se vê. Você não está vendo o seu esposo aí, mas você pode enxergar pelos olhos da fé. Ele não está aí, mas enxerga ele aí do teu lado. Teu filho não está aí, enxerga ele aí do teu lado. A tua esposa não está aí, enxerga ela aí do teu lado. O teu amigo não está aí, enxerga ele aí do teu lado. Utilize a sua fé, porque a fé é o ingrediente, e o Deus da provisão vem. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor, ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Lá quando nós falamos dos 12 dias, Deus falou para Jeremias que o povo conhecia eles só pelos lábios, mas o coração estava longe dele. O coração estava longe. O nosso coração tem que estar perto do Senhor. Os nossos ouvidos têm que estar perto do Senhor. A nossa mente tem que estar colada no Senhor, para que nós possamos provar qual que é a boa, perfeita e a vontade agradável dele. Boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você já provou qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai na sua vida? Se você não provou ainda, irmão, utilize os ingredientes que você tem, para que o Deus da provisão chegue à tua casa, como chegou na vida dessa viúva. E eu nem ia falar isso daqui, mas mais adiante, a Bíblia vai relatar que essa viúva, ela tinha um filho, e o filho morre. E ela fala para o profeta Elias, profeta, você veio até aqui para me falar do meu pecado, agora meu filho morreu. Irmãos, ela
já tinha visto a provisão de Deus. Ela já tinha visto que a farinha não estava acabando, pastor, e que o azeite tinha todo dia. Ela já tinha visto a provisão. Era só ela chegar e falar para Elias: Elias, sabe o Deus da provisão, o Jeová Jirê? Meu filho faleceu lá. Pede para ele olhar lá, pede para ele voltar à vida. Eu creio, eu tenho fé. Mas ela não teve fé suficiente. Quem teve que ter fé foi o profeta. O profeta que teve que orar a Deus, buscar a presença de Deus e orar, clamar, como diz a palavra, para que o fôlego de vida voltasse àquele homem. Irmãos, não espera o profeta profetizar sobre a sua vida. Não espera o profeta chegar na tua casa. Você tem autoridade o suficiente para orar, para buscar, para jejuar e trazer à tona a provisão de Deus para a sua vida. Você tem autoridade dos céus. E a Bíblia vai dizer que o profeta vai lá, ora e o menino torna a vida. E aí o que me chama a atenção, que ela fala assim: agora verdadeiramente sei que Deus é contigo. Na farinha e na botija do azeite ela não viu, mas quando o menino tornou a vida, ela viu. E quantos de nós somos assim, irmão? Para pensar, analisa aí. Deus faz tantas coisas na nossa vida, vai lá, arruma a situação, conserta a coisa que está errada, conserta, e nós falamos assim: caramba, nem lembra de Deus, nem lembra que Ele trouxe a provisão naquele dia. Aí Ele tem que estar fazendo sinais e maravilhas todos os dias, para você acreditar que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o Deus da provisão. A Bíblia vai relatar que nós não precisamos nos preocupar com o que hemos de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Porque se o Senhor, Ele cuida das aves do céu e das plantas do campo, dos animais, de tudo, Ele não vai cuidar de você, varão, que te escolheu, que te chamou, que colocou uma promessa sobre você, que colocou o nome que é sobre todo nome, sobre o teu coração, para que você herdasse a vida eterna? Ele não vai cuidar de você? E por que nós precisamos todos os dias ouvir palavras de milagres para crer nesse Deus tão poderoso? Por que nós precisamos de injeção de ânimo todos os dias, para saber que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso? Que esse Jesus que veio nos buscar, que em breve vem nos buscar, nós precisamos todos os dias, precisamos de pessoas injetando na nossa vida ânimo. Ele mesmo disse: ei, não temas, tem de bom ânimo. Não temas, tem de bom ânimo. O problema é que nós deixamos de nos alimentar da vontade de Deus que está nas Escrituras, para nos alimentar de profetas, de Face, de Instagram, de WhatsApp e de tantas outras coisas. Tudo o que você precisa está no manual da vida. Quando você vai fazer um bolo, tem uma receita. Pegue 3 claras de ovos, separe da gema, misture até ficar homogênea, coloque a farinha, põe 2 colheres de sopa, né, mãe? Põe 2 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de farinha, 800 gramas de leite, ou miligramas de leite, e vai misturando. Tem um ingrediente. E por que com a nossa vida, irmão, é a tua vida, você não pega o manual para saber o que você tem que fazer com a sua vida? Por que para a nossa vida nós não pegamos um manual para saber como que a provisão pode chegar na minha? Peraí, tem uma receita para a provisão chegar na minha vida. Vamos lá, o que Elias fez? Primeiro Elias ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu, amém. Depois Deus mandou ele ir até uma viúva, mas a viúva não tem recurso, mas Deus mandou, vamos obedecer. Depois Deus mandou falar com o rei Acabe, profetizar que não vai chover, vai dar ruim.
Os caras vão vir para cima de mim, mas vou obedecer. Obediência é o principal para você receber a provisão de Deus. Porque quando você pega o seu recurso que você não tem e oferta na vida daquele irmão que também não tem, menos que você está sendo obediente. Deus falou, vai lá e faz. Quando você está com seu amigo, aquele amigo do peito, que você gosta de estar com ele, aí ele está todo errado, aí Deus manda você trazer uma palavra de conserto para ele, você vai lá e dá uma palavra de conserto, o cara fica 6 meses sem falar com você, não importa, você foi obediente. A obediência é primordial para nós termos a provisão de Deus na nossa vida. E por que nós não obedecemos quando ele fala assim: medita nas palavras de dia e de noite? É aqui, irmão, que você vai encontrar todo o manual para a sua vida. No momento de angústia, o manual está aqui. No momento de tristeza, está aqui. Na felicidade, eu vou falar, até para você gozar daquilo que o Senhor te deu, é um dom dele. Você sabia disso? Tem gente que tem muito e não tem felicidade no que tem. Por quê? Porque é dom de Deus. Deus, ele te dá o dom para você desfrutar. Tem muito que nem sabia disso. Ué, mas por que eu tenho tanto e não consigo desfrutar? Porque é um dom de Deus. Procura esse dom para desfrutar. Não vou falar não, pastor, pode ficar tranquilo. Não vou falar não. Entende, irmãos? Então nessa noite eu trouxe aqui essa mensagem para você entender que o Deus da provisão, ele está com você sempre. Mas nós precisamos ter as atitudes que Elias teve. Nós precisamos ter a fé para exercer a provisão na nossa vida. Acredite, irmão. Deus, ele vai fazer. Ah, mas eu não estou vendo. Não importa, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Eu espero algo na minha vida. Alguém aqui espera algo para a vida de vocês? Vocês esperam algo para a vida de vocês? Então tenha fé o suficiente para dizer que o Deus Jeová Jirê vai prover na vida de vocês. Amém? Se coloque de pé. Ministério de Louvor. Irmãos, eu quero que você exerça a sua fé comigo agora. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos interceder, irmão, por aqueles que você tem a certeza que está lá fora e está se corrompendo. Nós vamos pedir para o Senhor entrar com providência. Nós vamos dar ordem aos anjos que estão a nos servir, para que ele interceda pelo seu ente querido, pelo seu amigo, pela sua família, pela sua casa, por aquele amigo do trabalho, tantos e tantos, irmãos. E o Deus da provisão, que vai enviar esses anjos, ele vai guerrear. Vamos levantar mais um clamor pela nossa nação, pelo nosso bairro, e eu creio que o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer. Elias pediu para não chover, ordenou que não ia chover, segundo a sua palavra, mediante a face do Senhor que ele estava. Nós vamos pedir para Deus da provisão guerrear nas regiões espirituais, para que nenhum mal suceda e nem praga alguma chegue à sua tenda. Amém? Levanta esse clamor comigo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Senhor, eu quero te glorificar, Senhor, nessa noite. Primeiro porque o Senhor falou ao meu coração grandemente através dessa palavra. Mas agora, Senhor, como Elias, Pai, ele ordenou, Senhor, que não chovesse durante 3 anos, Senhor. Durante 3 anos e meio não choveu naquela terra, Pai.
Nós agora queremos erguer as nossas vozes, Pai, para pedir ao Deus da provisão que envie anjos que estão a nos servir. Vai de encontro agora nas regiões celestiais, liquidando e quebrantando toda a potestade, todo o principado. Meu Deus, em nome de Jesus, toda hoste da maldade seja cancelada agora nas regiões celestiais. Meu Deus, se há algum demônio, Senhor, que tenha afligido a vida do teu filho, a vida da tua filha, a tua casa, o teu lar, o teu bairro, a tua rua, o teu estado, Senhor, em nome de Jesus, nós ordenamos agora, anjos que estão a nos servir, guerreiem essas guerras agora, em nome de Jesus. Toda a potestade do inferno seja arrancada do nosso meio, toda a potestade de Satanás seja agora liquidada, em nome de Jesus Cristo. Pai, alcança, Senhor, o Vila Mara, alcança o Parque Paulistano, alcança, Senhor, o Jardim Helena, a Chácara Três Meninos, Senhor, meu Deus, alcança o Jardim Pantanal, Itaim Paulista, Guaianazes, Senhor, Suzano, aonde quer que haja um membro da Catedral da Família Manaim, Senhor, e aonde quer que haja um ente nosso, Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos agora, anjos que estão a nos servir, quebre todo o laço do maligno, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus.